Bom dia a todos vocês do Instagram, bom dia a todos vocês do Facebook, bom dia a todos vocês das redes sociais. Eu me chamo Elton e de segunda a sexta, pela manhã, quase que diariamente, sempre quando possível, eu trago uma reflexão matinal para que nós possamos sair para o nosso dia bem, com a cabeça arejada e também cheio do Espírito Santo. E sempre que possível também, aos sábados, eu trago uma reflexão de filosofia. E nós estamos aqui num trabalho temático, bem sistematizado, no Novo Testamento, onde eu já explanei o livro de Mateus todo, capítulo por capítulo, tópico por tópico, e estou agora explanando o livro de Marcos, capítulo por capítulo, tópico por tópico. E olha como nós já caminhamos. Aqui é a única página do Facebook, das redes sociais, que traz uma reflexão, um tema, algo novo, diferente a cada dia para vocês. Aqui nunca você vai ver nada repetido. Aqui cada dia, cada reflexão, cada palestra, cada aula é algo novo, algo que agregue conhecimento, valores éticos, morais e espirituais à sua vida. E tem vários vídeos já, várias horas, vários conteúdos gravados e postados aqui na rede social. Mas vamos lá então, dar início aqui. Para você que é novo na página, para você que é um membro agora do Ministério Atos, seja bem-vindo. Eu deixo com você meu abraço cordial. Que você aqui não seja mais um, mas que você aqui interaja, comente, colabore, ajude de alguma forma o crescimento do Ministério Atos e também o crescimento da vida das outras pessoas. Ok? Mas vamos lá, abra a Bíblia comigo em Marcos, capítulo 13, capítulo 12, versículo 18. Marcos 12. Hoje vai ser um assunto bem interessante, o qual nós vamos aqui ver que Jesus foi questionado por líderes cultos, por pessoas muito conhecedoras da Torá, da palavra e também da filosofia. Vamos ver como Jesus se saiu nisso? Olha lá. Marcos capítulo 12, versículo 18. Marcos 12, 18. Que diz assim, ó. Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo, Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. O terceiro, da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhe Jesus, não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras no poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão nem se darão em casamento, porém são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Olha que diálogo! Nós não sabemos se aqui o escritor colocou o diálogo completo, mas pelo menos a base desse diálogo é uma base muito forte. É algo assim espantoso o conhecimento de Cristo. E a pergunta dos saduceus também foi uma pergunta não fácil de responder. Não é qualquer uma pessoa de conhecimento superficial não responderia isso aqui jamais. Então nós vemos que Jesus, em sua grande sabedoria, ele soube dialogar com muita praticidade, tanto com os fariseus, quanto com os escribas, quanto com os saduceus e outros mais do clero. Porque, primeiramente, nós temos que entender quem foi os saduceus. Os saduceus, segundo o historiador Joséfo, eles foram ali do alto clero. Eles caminhavam entre
entre aquele meio político romano. Eles caminhavam entre os ricos. Eles andavam ali na alta cúpula do clero judaico. Mas da onde proveio os fariseus? Da onde? Qual a origem dos saduceus? Os saduceus, eles têm origem sacerdotal, sim. Sacerdotal. Eles podem ter sido originados do sacerdote Zadok da época de Davi, ou do sacerdote de outros, dos sacerdotes de outros Zadok que foi sumo sacerdote, foi sacerdote na Judéia entre os séculos 3 e 4 antes de Cristo. Porém, esse Zadok, que eu acredito que seja essa a origem desses saduceus aqui, eles migraram muito para a política, deixando a religião de lado e sendo ali, caminhando dentro do helenismo. Por quê? Porque neste período Israel estava sob o jugo dos persas e dos gregos. Então, esse sacerdote Zadok, transliterado para o grego Saduk, por isso que é o nome saduceus, né? Eles deixaram um pouco a religião e passaram a praticar o helenismo, a política, e buscar o conhecimento dentro do helenismo, ou seja, dentro de uma cultura pagã. E dentro de uma cultura pagã, eles, principalmente grega, eles não criam na ressurreição e também em espíritos. Isso me remete também àquele Padre Quevedo, né? Ele disse que demônio e anjos não existem, mas já faleceu, né? Eu acredito que sim. Então, nós vemos que daí vem a origem desses saduceus. Por eles terem caminhado dentro do helenismo e dentro ali da política, fazendo parte da política romana, eles não creram mais nessa questão de espiritual, mas sim dizendo que aqui o indivíduo ele é bom ou mal devido às suas livres escolhas, e não porque tem um Deus que rege tudo. Ou seja, o ser humano ele vem do nada e pro nada ele retorna. E Jesus pega e dá uma lambada neles. Por quê? Porque eles dizem que de quem que será a mulher que se deita com 7 homens e não suscita filhos? Jesus diz, quebra de novo outro paradigma imposto por eles, que não há ressurreição nem anjos, porque Jesus diz aqui que aqui no céu, no reino de Deus não há casamento, e que lá todos são como os anjos. Já quebrou eles de novo, porque eles pregavam que não existiam anjos, e sendo eles estudiosos dos 5 livros de Moisés, eles entendiam e por isso questionaram Jesus dentro do livro de Moisés. E eles eram opositores dos fariseus, porém nesse contexto eles engoliram essa oposição e se juntaram aos fariseus para levar Jesus para a cruz. Ou seja, eles foram os principais acusadores de Cristo. Os saduceus, tá? Não os fariseus. Os fariseus sim acusaram, mas foi eles os saduceus, quem tramou todas aquelas todas aquelas testemunhas falsas. Então nós vemos que os saduceus, eles sim foram os maiores opositores de Jesus e acusadores também de Jesus. E também dos discípulos após a morte e a ressurreição de Cristo. Os discípulos, nós vemos lá em Atos capítulo 4, nós vemos em Atos capítulo 8, que os saduceus eles começaram a cercar e perseguir os discípulos, até mandaram açoitar Paulo. Quando Paulo se apresentou também diante do governador, quem que acusou Paulo? Paulo se defendeu de que forma? Dizendo que era um fariseu. E por isso lá surgiu outra discórdia entre eles. Então nós vemos que os saduceus, eles sempre caminharam ali, buscando manter ali o seu sacerdócio, mas oprimindo outros que surgissem, se opondo àquilo que eles pregavam. E por meio do que? De perseguição, de açoite e de morte.
Então os saduceus realmente eles foram uma raça de víboras, né? Raça de víboras, esses aqui eram. Mas enfim, Jesus pega e coloca eles num lugar, dizendo: vocês errais por não conhecer as Escrituras. Ou seja, estudam e não se aprofundam no conhecimento. Mas ficam um conhecimento superficial e raso. Onde eles, por meio da má interpretação e do sincretismo, aqui já havia um sincretismo. Aqui já havia uma secularização. Essa secularização é que leva a palavra de Deus para caminhos distantes. Essa secularização é que coloca o achismo dentro da pregação dos dias de hoje. Ou seja, o indivíduo lê superficialmente, não se aprofunda historicamente, antropologicamente, filosoficamente nas Escrituras, não oram, não buscam a interpretação divina da literalidade da palavra, mas migram da palavra para outros ramos, sincretizando e secularizando e colocando achismos na palavra de Deus. E por isso que dá no que dá. Aqui, ó, saduceus, fariseus. Aqui os saduceus, eles não criam na oralidade da palavra de Deus. Eles não viviam a oralidade da palavra de Deus. Eles não buscavam isso na prática, mas eles praticavam na literalidade o Pentateuco, mas sendo religiosos, mas eles não praticavam aquilo que os fariseus buscavam todo o Velho Testamento, ou seja, a Torá completa, mas a oralidade. Os saduceus não, eram só a literalidade do Pentateuco. Então, por isso que eles viviam esse embate a respeito da Escritura, da palavra, da Torá. E o que nós vemos hoje é isso, entendeu? Esse sincretismo, esse secularismo, esse achismo, essa maneira de interpretar por si mesmo a palavra de Deus, é que coloca tantas pessoas, tantos pregadores no erro. Ou seja, esse sincretismo é a busca de várias culturas religiosas, adaptando-as a um contexto social de hoje. Nós vemos aí tantos tipos de músicas, tantos tipos de louvores, tantos tipos de pregações, tantos tipos de interpretações, tantas denominações, devido ao sincretismo, que vem prejudicar o evangelho, o cristianismo, a verdadeira prática da palavra de Deus, a literalidade da palavra de Deus. Foi isso que levou os saduceus ao erro, os fariseus ao erro, entendeu? Porque esse sincretismo, essa secularização, esse achismo, a forma deles interpretar é que conduziram eles ao erro. E eles conduziam outros ao erro. E esses outros que eles ensinavam conduziam outros ao erro e assim por diante. E hoje o que nós vivemos praticamente é isso. Um sincretismo onde tudo é válido, onde tudo pode, e uma secularização, uma mescla com a originalidade da palavra de Deus. Sendo que, o que Jesus disse? Aquele que tirar ou acrescentar um tio sequer à palavra de Deus, é o quê? É condenável. É condenável. Ou seja, está assinando a própria condenação. Não se pode agregar e nem tirar nada da palavra de Deus. Eu não posso aqui, por meio dos meus achismos, das minhas interpretações, agregar algo aqui que não existe. Não posso agregar e nem tirar. E indivíduos agregam e tiram, distorcem a palavra de Deus para benefício próprio. E isso não pode, isso não é válido. E se você segue uma doutrina dessa, uma religião dessa, saia fora. Saia fora. Eu não posso criar aqui ortodoxias, doutrinas, no meu ponto, baseado no meu ponto de vista, no meu raciocínio. Criar aqui novas ideologias, baseando-se nos meus achismos ou pressupostos. Eu não posso fazer isso. Porque eu estou saindo da doutrina de Cristo, da ortodoxia de Cristo.
E nós vemos que Jesus ele era tão específico na palavra de Deus que ele não agregava e nem tirava nada. Ele respondia às questões vindas a ele por meio da palavra. Errais por não conhecer as Escrituras, laborais em grande erro. Olha aqui, respondeu Jesus, não provém o vosso erro de não conhecer as Escrituras, pois vocês estão laborando, vocês estão trabalhando em cima de erros. Por quê? Porque não conhecem o poder de Deus. Não conhecem o poder de Deus. E não leste, de tanto que eles leram, mas nunca entenderam que Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Tanto que Jesus disse para certa pessoa que foi até ele pedindo para ser um discípulo dele, Jesus, me espere que eu vou enterrar meu pai que faleceu. Jesus, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Pois Deus não é Deus de morto, e sim de vivo. Olha aqui, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E eles continuavam trabalhando em erros. E tem indivíduos, pregadores, apóstolos, pseudo-profetas, pseudo-apóstolos, pseudo-pregadores que ficam laborando em grande erro. Acreditando que sua doutrina é uma iluminação divina. Achando que a sua denominação é uma iluminação divina. Foi uma visita que Deus visitou e deu ele aquele... Nós vemos que indivíduos estão numa igreja, saem de uma igreja, abrem uma portinha lá, uma portona, sei lá, investe tudo que tem naquilo para ganhar dinheiro. Laborais em grande erro. Eles vivem laborando em grandes erros. Porque acham que a denominação deles é melhor do que a outra. E ficam buscando no mundo candomblé, umbanda, pentecostalismo e outras, agregando isso à sua religião, à sua ortodoxia. E não é nada disso é válido. Laborais em grande erro, não conhecendo as Escrituras. Não conhecendo as Escrituras. E levam milhares, multidões que não conhecem as Escrituras também em seus achismos e pressupostos. Então nós temos que vigiar a respeito das religiões no dia de hoje. E nós vamos continuar isso amanhã, porque ali, quando Jesus respondia aos saduceus, os fariseus também estavam em volta. Eles também estavam ouvindo e se admiraram, com a resposta de Jesus. Só que eles não ficaram fora da conversa. Eles vieram indagar Jesus a respeito de outra coisa. Mas amanhã nós vamos ver isso. Se você quiser, continua comigo e amanhã nós vamos ver qual agora o embate que a Jesus acaba de derrotar, acaba de vencer um embate com os saduceus. Agora vem o que? Os fariseus, lançando outra questão a respeito de Jesus, para Jesus a respeito das Escrituras. Se você aprendeu algo hoje, eu creio que você aprendeu. Ore comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Obrigado, Papai, no nome de Jesus, pela tua palavra, pela inspiração, porque, Senhor, tu me capacitas para pregar dentro daquilo que é realmente para ser pregado, que é a tua palavra. Deus amado, abençoa-me, abençoa o Ministério Atos, cada membro que faz parte deste ministério, que nada venha lhes faltar, ó Deus. Também aqueles, meu Pai, que veem os vídeos e por meio dos vídeos passam a ser membros, é porque o Senhor está à frente desse ministério, o Senhor está à frente das pregações deste ministério. Pai querido, cuida de nós, livra-nos de todo mal, abençoa o nosso dia, por amor a Jesus, a Ti oramos e agradecemos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Amém, meu querido irmão e minha querida irmã. Não esqueça de deixar o teu comentário, a tua indagação, as tuas dúvidas, ou os teus elogios. E não esqueça, se quiser também colaborar com o Ministério Atos, pode entrar em contato comigo, lhe passarei ali o número da conta. E se quiser colaborar de outra forma, curtindo, compartilhando, fazendo parte, também será bem-vindo. E não esqueça,
Vamos caminhar dentro da verdade, dentro da palavra de Deus e da filosofia. Ok? Com você eu deixo meu abraço cordial. Toca aí, tenha um bom dia.